Sim. Então vamos lá. Sobre a lei anti-Aruan, da Amanda Vitorazzo. Coisa que se falou muito. Liberdade de expressão. Uhum. O que você acha? Eu sou a favor da liberdade de expressão e sou a favor da lei anti-Aruan. A lei anti-Aruan não é uma lei contra a liberdade de expressão. A lei anti-Aruan é uma lei contra a apologia ao crime organizado e ao tráfico de drogas. O Brasil é um país que tem liberdade de expressão. Ah, e teve talvez... Beleza, entenda. Mas o Brasil é um país que na Constituição brasileira tem liberdade de expressão e na Constituição brasileira coloca como crime, tipifica como crime, é um tipo penal, a apologia ao crime organizado e apologia ao tráfico de drogas. Então, o nosso problema não é a liberdade de expressão. Ele pode cantar o que ele quiser. Ele só não pode fazer apologia ao crime organizado. Apologia ao estupro, apologia ao roubo. Ele não pode fazer isso. Isso não está na liberdade de expressão, isso é crime. Se ele cometer esse crime, ele não é nem será preso sobre a lei anti-Aruan, tá? Ele tem que devolver o cachê se o show for com dinheiro público. Uma coisa muito simples. Se ele cometer um crime, que o Brasil coloca, apologia, o Brasil diz que é crime apologia ao crime. Se ele cometer este crime no palco, não é nem que ele será preso. Se for preso, é por conta da lei de apologia ao crime, que já é aprovada e já tá lá. Ninguém tá revogando, a lei tá lá. No caso de, se for show com dinheiro público, ele tem que devolver o cachê. É isso. Se ele cometer um crime, ele devolve o cachê, o dinheiro público. Peraí. Olha que loucura. Então quer dizer, apologia ao crime Já é crime. já é um crime. Já é crime. Aí, por exemplo, se ele fizer um show que é particular, o dinheiro ali é dele. Não influencia em nada. Ele responde alguma coisa por ter feito apologia ao crime? É um crime. Eu acho que deveria responder pela lei de apologia ao crime, que já está em voga, ninguém só não tá tentando revogar. Não, a lei está lá. Se eu fizer uma apologia ao crime agora, eu posso ser preso por apologia ao crime. Só que ninguém vai atrás. Nunca aconteceu nada. Ele só tem que devolver aquele dinheiro público. Não, agora não. Com a aprovação da lei anti-Aruan, quando for aprovada, em alguns lugares já foi, de preferência que seja no Brasil inteiro, se alguém cometer essa apologia ao crime e a polícia não prender, por algum motivo, essa pessoa, se for com dinheiro público, tem que devolver o cachê. Agora, defender que alguém possa, com dinheiro público, cometer um crime que o próprio Estado, ou seja, o próprio público, torna crime, aí é demais. É demais pra mim, desculpa, é demais. Com dinheiro público, o cara vai lá e faz o show. Demais. Eu posso cometer um crime com dinheiro público e tem a defesa de gente por aí. E aí entra aquele lance, que é aquela grande polêmica da liberdade de expressão, que estão falando... Olha como são dois pesos, duas medidas do Léo Lins. O Léo Lins vai lá, ele faz o show dele, ele não usa o dinheiro público e querem prender ele. Querem não, né? Ele tá já condenado à prisão, Então, ele tá recorrendo, né? E aí? Porque tem uma diferença clara, né? Que quem faz isso faz, na realidade, uma pegadinha, né? E essa pegadinha, ela merece uma resposta dura, que é uma coisa que a gente não vê, que é as pessoas tratarem as coisas sérias com seriedade, né? Então, por exemplo, discordo, né? O cara foi no show do Léo Lins, né? Que você sabe o que vai acontecer, né? Eu já fui no show dele. O Léo Lins é meu amigo. Trabalhei muitos anos com o Léo. Meu também. Então, pô, o Léo Lins, ele faz shows de humor negro. Então, você vai ver piadas ali de... Às vezes tem uma piada com negro, uma piada com gordo, uma piada com gay. É uma piada, um cara está fazendo uma piada num show. De qualquer maneira, é gordofobia, sabe? Essas coisas. Agora, o ponto principal a gente tem que fazer uma separação clara do que é apologia ao crime organizado e do que é o crime organizado. Então, não dá pra gente fazer uma comparação mínima entre uma piada de um humorista e a defesa do Comando Vermelho. Gente, o Comando Vermelho rir pra não tirar. O Comando Vermelho é um grupo que eu julgo um grupo terrorista, que ele sequestrou um pedaço do território brasileiro e dentro desse território brasileiro ele criou um estado paralelo, onde nesse estado paralelo ele faz o que bem entender. Tem vários relatos, por exemplo, que um grande dono ou donos de grandes biqueiras ou de grandes favelas, ele pode, por exemplo, tirar a virgindade de mulheres em comunidades cariocas. Sabe? Então ele pode fazer o que ele bem entender. É o caso, por exemplo, do Elias Maluco, que o Oruan tem tatuagem. Ele é um cara, o Tim Lopes, né? Estava fazendo uma investigação sobre pedofilia numa favela carioca. O Elias Maluco, amando do Marcinho VP, pai do Oruan e líder do Comando Vermelho, um dos maiores vagabundos da história do Brasil, o Elias Maluco vai lá, sequestra o Tim Lopes, esquarteja o Tim Lopes, queima o Tim Lopes, porque ele estava fazendo uma investigação de pedofilia. Aí o Oruan vai lá e faz uma tatuagem dele. Fazer a defesa do Elias Maluco num show é completamente diferente de você fazer uma piada de humor negro num show. Tem gradações de diferenciação. Tem gradação, né? Tipo, mas não é liberdade de expressão? O cara falou de gordo, ele não pode também defender o Elias Maluco? Não, não pode. Não pode. Não pode. Liberdade de expressão, óbvio que tem limites. Claro que tem limites. O Léo Lins também tem que seguir esses limites. E me parece que ele feriu esses limites ainda, tá? Agora, o ponto é, fazer um show de humor flerta ali com o limite, é completamente diferente de defender o Comando Vermelho, o Elias Maluco, o Marcinho VP, e o esquartejamento de um jornalista que estava simplesmente investigando pedofilia.
Ele queimou o cara no pneu, dentro do pneu. Foi ele que criou aquela lance de pôr o cara dentro do pneu, micro-ondas e queimar o cara. Exato, né? Pô, não é que nem, pô, o cara foi lá, matou uma mulher e o Elias Maluco foi lá e matou ele, sabe? Não é nem isso, não. O cara tá investigando pedofilia. Você impediu uma investigação de pedofilia, esquartejou o cara e queimou o cara vivo. Aí fazer essa defesa é igual fazer uma piada de gay do Léo Lins. Ah, gente, desculpa, não é. Pra mim não é. E por que a lei aqui é mais dura com o Léo Lins? Porque eu acho que o judiciário, tenho certeza, o judiciário ele é completamente ideologizado, né? Simples, né? A gente lembra quando teve a prisão do MC Pose do Rodo, assim, que eu não entendi porque ele está solto. Tipo, a prisão é completamente documentada. A prisão do Pose do Rodo, por exemplo, mal fala, por exemplo, de músicas com apologia ao crime organizado. Mal fala, é uma prisão que ele envolve ligação com o Comando Vermelho, o Pose do Rodo ser um cara faccionado, ele participar de shows pagos pelo Comando Vermelho em território comandado pelo Comando Vermelho, com seguranças pagos pelo Comando Vermelho, onde o Comando Vermelho estava lucrando com drogas e o cachê dele estava sendo pago pelo Comando Vermelho, ele sendo do Comando Vermelho, ele é preso por isso. Além de tudo, ele sobe no palco e canta músicas em defesa do Comando Vermelho. Ou seja, aí a polícia, se a polícia não fizesse nada com isso, aí investiga que envolve lavagem de dinheiro do Comando Vermelho, envolvendo o cachê do MC Pose do Rodo, a mulher dele, movimentou, assim, milhões de reais oriundos do Comando Vermelho. A prisão dele é dada por isso. E aí, o desembargador Coroa até postou o nome dele, esse aqui é um dos nossos, né? Escárnio. Um desembargador deu um despacho lá pra soltar o Pose do Rodo, dizendo que na realidade era uma perseguição contra jovens negros que ascenderam por conta da música. Tipo, não, cara. Não, se fosse ainda a lei anti-Oruan, você pode dar esse papinho furado. Seria errado, mas você pode dar esse papinho furado. Agora, não tem nada a ver. A prisão do MC Pose do Rodo é por ligação com o crime organizado. Era por ele ser do PCC e estar recebendo dinheiro do... Era por ele ser do Comando Vermelho e estar recebendo dinheiro do Comando Vermelho. É por isso que você tá preso, irmão. É disso. Aí solta baseado nesse papinho agora. O judiciário brasileiro é ideologizado. Não duvido que o mesmo desembargador que deu o despacho do Pose teria dado o mesmo despacho da juíza aqui do estado de São Paulo para pedir o Léo Lins. Entendeu? Porque aí entra a questão da ideologia. E a gente não pode cair nesse papinho e tem que ter respostas muito duras sobre o que é o Comando Vermelho e o que é uma piada de humor negro. Quando a gente colocar na mesma caixinha, aí o Oruan faz música em apologia ao Comando Vermelho e o Léo Lins faz uma piada. E aí? Aí nada, meu irmão. Tem uma gradação muito grande sobre o que é um dos maiores problemas do Brasil, que é a invasão do território brasileiro por um grupo terrorista quase que externo e internacional, que é o PCC, o Comando Vermelho, essas facções. Uma coisa muito grande, que é dos maiores problemas do Brasil, e cada vez mais é um problema da América do Sul, já que o PCC, né, a gente está exportando, e essa exportação não tem taxa dos Estados Unidos, nada. Então, esse é um dos maiores problemas do Brasil, e uma piada ali do Léo Lins. Essa é a diferenciação. Caixas completamente diferentes. E é muito louco que quem é perseguido é o Léo. Ele que tá se ferrando, ele que tá nas notícias, ele que tem que pagar multa, ele que não pode falar. Porque é uma perseguição ideológica. Isso é uma loucura que como que muda isso? Cara, isso muda... O MBL tem alguma... Boa pergunta, como que muda isso? Eu acho que a gente tem que... Para mudar isso, tem a resposta clássica, que é a guerra cultural. As pessoas pararem de achar que é a mesma coisa. Mas muda isso também com o projeto de poder, e é por isso que a gente tem que reafirmar isso. Tem que ter um projeto de poder, um projeto de formação cultural de uma população, que daqui a pouco não é que a gente faz, por exemplo, a revista Valete, ou Valete Plus, ou Universo Valete, que é a ala cultural do MBL da Missão. A gente não faz isso apenas para os políticos do MBL terem essa noção, não é para isso. Também é uma formação dos nossos políticos, mas também é uma formação de uma militância, e é uma militância que não necessariamente vai trabalhar com a missão. Então é um militante que daqui a pouco é desembargador, que daqui a pouco é professor de uma universidade, que daqui a pouco é o famoso professor de história de alguém. Então é uma formação de um cérebro brasileiro, um novo establishment cultural, que daqui a pouco, se tiver um despacho do Léo Lins, vai olhar e falar, não que vai beneficiar o Léo Lins, que ele é de direita, mas que vai, sabe, dosar e falar, cara, isso aqui é uma piada. O Pose do Rodo é do Comando Vermelho. Ele sabe que vai ter isso. Então tem que ter uma mudança que, essa sim, é de médio e longo prazo, mas se não começar de agora e começar com uma mudança cultural, eu acho que, de fato, a gente faz essa mudança cultural, vai culminar para, enfim, daqui a pouco essas condenações serem normais. Então, uma coisa que ninguém fala, que eu acho que todo mundo discute o caso do Léo Lins, mas ninguém fala sobre a lei que a juíza interpretou para fazer isso. Eu até vi o advogado do próprio Gentili falando no Flow, ele deu uma entrevista no Flow junto com o Gentili. Bonazar. Isso, e ele falou que é uma lei que colocaram como racismo recreativo, ele é tipificado e você dobra a lei.
dobra a pena, né? Então isso fizeram essa lei com base no que acontecia nos estádios. Com racismo nos estádios, então quando o cara vai lá chama o jogador de macaco, não sei o quê, para poder punir o jogador. E ela pegou essa lei que fala do racismo recreativo e jogou na conta do Léo Lins. O famoso é muita má vontade, né? É muita má vontade, muita vontade de punir uma pessoa, é justamente o que a gente vê, né? Um dos problemas também dessa judicialização gigantesca do Brasil é que aí quem acaba legislando não é o legislador. E aí quem tem que legislar é o judiciário. Só que o judiciário não vai legislar criando leis. Ele vai legislar muitas vezes acoplando. Então, por exemplo, quando o judiciário brasileiro ele legislou e transformou homofobia em crime, ele não criou uma lei de homofobia. Ele equiparou a homofobia ao racismo. E aí você podia prender por homofobia porque ela estaria sendo presa na realidade por racismo. Aí você vai criar um Frankenstein. Então, se o legislativo cria uma lei, agora a homofobia é crime. Você tem a lei de homofobia, que é diferente do racismo. São dois problemas também, não estou defendendo. Agora, o ponto é, quando o judiciário vai legislar, ele tem que acoplar, porque ele não vai poder criar uma lei exatamente. Então, ele acoplou a lei ao racismo, o que é homofobia. Então, quem é preso por homofobia, na realidade, está sendo por uma tipificação de racismo. Aí você olha e fala, grila, né? Que é muita má vontade. E aí fica esse Frankenstein gigantesco, né? Que é um dos problemas também da judicialização. Nesse caso do Léo Lins, eu fui uma das testemunhas dele. Ah, é? Encontrei a juíza, fui uma das testemunhas dele lá também. Pra dizer que eu não tava nem um pouco ofendido. Que eu assisti o documentário, teve várias piadas que falou, pô, caraca, piada de humor negro. Mas era o que eu tava indo ver. Eu tava assistindo um show do Léo Lins. Eu tô esperando. Sabia que você tava lá pra quê? Igual você vai num show de rock e fala, pô, mas não tocou nenhuma de pagode. Não. É um show de rock. E a mesma coisa você vai no show de pagode e não toca nenhuma rock. Sim, é um pagode. E se tocar é uma coisa nova, mas você tá indo ver uma coisa específica. É humor negro. Ah, eu não gosto de humor negro. Cara, é muito simples. Você não assiste. Juro, é muito simples. Ah, eu acho as piadas do Léo Lins ofensivas. Cara, é muito simples. Você não clica numa piada dele. Porque senão pode ser que tenha humor negro, porque ele é um humorista. Ah, eu não gosto de piadas. Então você não clica no humorista. Ah, eu não gosto de humor negro. Então você não clica. Ah, eu não gosto de escutar música sertaneja. Então você não vai escutar Zé Neto e Cristiano, você vai escutar outra coisa. Senão vai ser sertanejo, é o que eles produzem. Então eu fui lá pra dizer isso, que eu não me senti ofendido. E a presidente do maior fã-clube do Léo Lins é uma mulher negra. E ela foi testemunha também. Ah, é? A presidente do maior fã-clube do Léo Lins é uma mulher negra. Ela foi testemunha também, pra mostrar que, tipo, gente, cara, por favor, juíza não negra, nós não estamos ofendidos. Mas enfim, espero que o Léo Lins, claro, reverta nas instâncias superiores e que essa aberração não evolua. De qualquer maneira, eu tenho o Fórum Nacional de Defesa da Liberdade do Humor, que vai acontecer daqui a algumas semanas na Assembleia, com a presença do Léo Lins, vai ter a presença também de outros humoristas, tem Muca Muriçoca, provavelmente a gente tem Dileira, enfim, tem vários outros artistas e humoristas, empresários da área do humor, que a gente vai fazer essa grande audiência, que vai ser na Assembleia. E a data certinha tá lá nas minhas redes sociais, que a gente vai debater, talvez fazer um projeto Abre o de lei. Instagram dele aqui, por favor, Catriel. Que a gente vai debater 7 de agosto? Que a gente já mostra esse flyer aqui. 7 de agosto seria, segundo a nossa querida Kelly. Cê... E aí a gente vai debater a liberdade do humor, evidentemente os limites do humor, o que a classe, né, que a gente pensa muito no artista que tá ali na hora fazendo a piada, mas tem toda uma indústria do humor, tem os donos de teatro, etc. Os profissionais que trabalham, o que eles precisam pra gente, talvez, fazer um projeto de lei a várias mãos, né? Sobretudo, não só eu, que não sou artista, não sou comediante de stand-up. Tá aí, sigam o Guto Zacarias. Segue aí, filhote. Aí Porra, você não seguia ainda? Tá aí. Desce aí um pouquinho. Desce Vamos aí, lá. desce aí. Cadê? Aí, ó o Léo Lins ali, ó. Abre ali. Léo. Dia 7 de agosto, como disse a nossa querida A liberdade Kelly. está em risco, a liberdade de expressão está em perigo no Brasil. Enquanto criminosos passam impunes, humoristas estão sendo condenados à prisão apenas por fazerem piadas. Por isso eu decidi criar o Fórum Nacional de Liberdade do Humor. Exatamente tudo que nós falamos aqui, né? Tem tudo a ver com esse fórum, então. Para talvez sair com um ou vários outros projetos de leis feitos a várias mãos, para os especialistas, seja da área empresarial do humor, seja os artistas, para garantir a liberdade no humor aí. Território brasileiro, que é um mercado que movimenta, assim, bilhões de reais no estado de São Paulo, milhões de reais no Brasil inteiro. E essa ofensiva também é uma ofensiva contra a indústria criativa e contra a economia paulista também, com certeza. E acho que era legal essa lei que eu te falei, eu não sei qual que é a lei correta, dar uma olhada nela, né? Como que tá funcionando isso aí. Que acho que é uma discussão válida que ninguém fala o porquê, né?
Eu falei, pô, todo mundo só fala o Léo tá certo, tá certo, tá errado, mas ninguém fala da lei. Aonde foi pego isso, né? É um garrancho, Além de tudo, né? Além de tudo, é um garrancho. Se fosse baseado nas tipificações corretas, já seria um absurdo. Se o Léo Lins fosse condenado lá por homofobia, por ter sido racista, seria um absurdo. Agora, ainda fazer um garrancho legislativo, não, jurídico, é um absurdo completo, mas a gente sabe que o nosso judiciário, infelizmente, está repleto de absurdos para um lado e falta de justiça para outro.